Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no nosso canal aqui do YouTube, Iridologia e Bem-Estar. É um privilégio para mim ter você aí do outro lado, que bom que você está aqui. Eu estou muito feliz. Hoje a gente vai falar sobre um tema que talvez você do outro lado tenha dúvida, mas eu vou te ensinar, tá? O tema da nossa aula hoje é esse daqui, ó. Olha só. O que nenhum curso te contou ou te ensinou sobre envelhecimento precoce. Esse é o tema da nossa aula hoje e a gente vai se aprofundar em envelhecimento. E se você, ao longo dessa aula, vê que faz sentido esse conteúdo para você, você gostou desse conteúdo, foi uma coisa que você realmente gostou, teve prazer em ouvir, você pode compartilhar com alguém, tá bom? Lembrando que a nossa aula ela é gratuita, então você pode compartilhar com quem você quiser. Às vezes você lembrou de alguém durante essa aula, encaminhe essa aula para alguém, assim você pode ajudar alguém aí do outro lado com esse conhecimento, tá bom? Primeira coisa que você precisa saber é o que é envelhecimento. E a gente pode determinar envelhecimento não pelas rugas, não pelo cansaço, não pela expressão facial. Hoje o mundo faz isso, né? Hoje todo mundo faz isso. Hoje as pessoas elas querem associar se elas são novas ou se elas são velhas pela aparência. Mas não é disso que nós vamos falar. Aqui nós não avaliamos a aparência de ninguém. E a aparência em si, ela pode até determinar algo e isso não ser verdade. Então, não é sobre aparência. A gente vai falar sobre envelhecimento celular. Pri, o que é envelhecimento celular? Só para você poder entender. Todas as pessoas, desde quando nasce, elas vão envelhecendo, né? Tanto que as pessoas vão fazendo anos, né? Ano 1, ano 2, eu tenho 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos. Essa idade, a certeza que nós temos é que todas as pessoas vão envelhecer. Só que existem pessoas que quando você percebe, elas têm 60 anos, mas elas não têm aparência de 60. Aí, isso é determinado pela aparência. Só que tem uma questão por detrás também. Tem pessoas que têm 60 anos ou 60 anos ou mais, e quando você olha para ela, na verdade, ela tá muito disposta, ela tem muita energia, ela tem vigor de jovem. Aí alguns até falam, mas essa pessoa aí nem parece que ela tem 60 anos, não, parece que ela é super jovem. Tem quem diz assim, essa pessoa tem mais energia que eu. Às vezes é 30 anos mais velha que ela, e ela já percebeu que aquela pessoa tem mais disposição, mais energia. Tem alguns netos que falam assim, minha avó dá de 10 a 0 em mim. Capaz da minha avó fazer tudo e eu ainda ficar deitada porque eu não aguento. Por que isso acontece? Por que tem pessoas que envelhecem e elas continuam tendo vigor, disposição, elas continuam tendo energia, elas dormem bem, enquanto outras, mesmo jovem, elas já não dormem bem, elas não se sentem bem, elas sentem dores, elas não têm vontade de viver a vida. E eu nem tô falando de uma depressão, eu tô falando vontade mesmo de viver, de ir lá, de fazer e acontecer. Às vezes isso não existe. Isso é determinado pelo envelhecimento celular. Para você poder entender de modo simples, tudo acontece na formação da vida. Pri, como assim formação da vida? Tudo acontece na formação do DNA. Você tem o seu DNA, eu tenho o meu, fulano tem o dele, ciclano tem o dele, o seu paciente tem o dele. E no DNA contém informações de envelhecimento. É no DNA que acontece o envelhecimento precoce ou acontece o envelhecimento celular. E é disso que a gente vai falar hoje. Então, como que eu sei que uma pessoa ela pode ou não envelhecer só de eu olhar para ela? Será que tem como a gente descobrir isso? Eu vou te ensinar isso nessa aula.
Mas o que é importante você saber é que a maioria das pessoas se preocupa com a aparência, quando na realidade a aparência pouco importa quando a gente fala de envelhecimento. Vou te dar um exemplo. Se uma pessoa desenvolve câncer, isso significa que aquele órgão envelheceu. Ele envelheceu além do esperado, ele envelheceu além da idade. E esse envelhecimento é acompanhado de uma inflamação, de um câncer, ele é acompanhado de uma intoxicação, ele é acompanhado de uma doença, de um diagnóstico. Então, toda vez que uma pessoa está doente, a gente precisa se perguntar, será que isso faz parte do envelhecimento precoce? Porque se for, existe algo que você pode fazer para você poder ajudar a pessoa aí do outro lado. Mas o que você precisa entender é que o envelhecimento ele acontece dentro do DNA. Todos os dias. É um dia a menos de vida que você tem. As pessoas comemoram anos, né, anos de vida, mas na verdade é um dia a menos que ela tem. Porque a certeza que nós vamos ter é de que nasceu, envelheceu e morreu. Mas o que será que a gente pode fazer para não acelerar o envelhecimento precoce? É aí que entra a gente entender de formação de vida. Quando a vida ela é formada dentro da barriguinha da mãe, ali contém informações. Informações genéticas, informações do órgão e informações de como aquele corpo vai funcionar. É pura matemática isso. E é tanto isso que os cientistas sabem que é pura matemática. O nosso corpo humano é pura matemática. Então, se tivesse um exame de quando a pessoa nasce, para a gente poder ver quais são os órgãos que iriam envelhecer mais rápido, esse exame poderia determinar esses órgãos e quais são as doenças que essa pessoa poderia desenvolver ao longo da vida. E talvez você se pergunte, Pri, mas será que existe esse exame? Ou se existir, deve ser muito caro. Existe esse exame. É uma avaliação. Do que a gente está falando quando a gente fala disso? Dessa avaliação. A gente está falando exatamente disso daqui, ó. A gente está falando de uma avaliação de olho. É exatamente isso que a gente pode fazer para a gente poder determinar quais são os órgãos, desde o nascimento de uma pessoa, que pode ou não envelhecer. Então, eu vou te mostrar isso na prática, tá? Quando a gente passa a observar essa foto do olho, a gente consegue identificar isso daqui, ó. Deixa eu te mostrar, tá? Você consegue ver esse esfumaçado branco aqui, ó, dentro do olho. Todo esse esfumaçado que agora eu tô pintando aí para você é determinado por um envelhecimento precoce. Então, se você tirar a foto do olho de uma pessoa, se você tirar a foto do olho de um bebê, se você tirar a foto de uma pessoa de 30, 40 anos, e ela tiver exatamente esse esbranquiçado, você já vai entender que existe um envelhecimento acelerado nesse corpo. E como todo envelhecimento, existe também um adoecimento dessa pessoa. É um adoecimento precoce. Não é de aparência, não é de pele, não é do que a gente vê por fora, e sim do que a gente vê por dentro. Então, a pessoa ela passa a ficar doente e ela não sabe o porquê ela fica doente. Mas uma foto de olho a gente consegue enxergar, como exatamente a gente consegue ver aqui. Toda essa parte esbranquiçada que você pode ver é determinado, sim, pelo envelhecimento precoce. Então, se você aí do outro lado tiver a chance de pegar um bebê recém-nascido e esse bebê recém-nascido virar o seu paciente
e você tiver a chance de tirar uma foto do olho desse bebê, e o olho desse bebê já apresentar esse esbranquiçado, a gente já sabe que esse bebê tem um envelhecimento natural, que não é normal. É um envelhecimento acelerado dos órgãos. Claro que cada olho vai mostrar quais são os órgãos que estão adoecidos, tá? Claro que cada olho também vai apresentar essas marcações que você vê aqui fora, na parte branca do olho, que é na esclera. E cada partezinha dessa significa um adoecimento ou um desequilíbrio de dentro de algum órgão. Então, tudo que a gente fizer, tudo que a gente puder fazer para poder tirar a foto do olho do paciente, a gente vai conseguir enxergar exatamente se esse paciente tem envelhecimento precoce ou não. Se ele vai adoecer de modo acelerado ou não. Quantas pessoas já não passam por isso? Imagina assim, imagina que você tem um paciente de 40 anos, uma mulher com uma vida bem agitada, e essa mulher começa a ficar muito cansada, apática, ela tem falta de libido, o intestino não funciona tão legal, ela come, passa mal, aí ela vem e pede sua ajuda. Qual seria o jeito certo de você poder ajudar essa paciente de modo equilibrado? O melhor jeito de você poder ajudar essa paciente é você tirar uma foto do olho dela, exatamente como essa, e aí tirando a foto do olho, você consegue saber se ela tem esse envelhecimento precoce ou não. Esse tipo de envelhecimento, a gente determina que é um envelhecimento celular. É um envelhecimento aceleradíssimo para aquela pessoa daquela idade. Então, olha a importância de você ter uma avaliação capaz de descobrir se o seu paciente está envelhecendo ou não. Enquanto esse paciente ou essa paciente vai se preocupar com pé de galinha, vai se preocupar com cabelo branco, você vai se preocupar com o corpo todo dessa paciente. E aí, analisando o corpo, por meio de uma foto do olho, porque a foto do olho tem todas as terminações nervosas do corpo humano, você faz essa análise e você consegue ajudar a pessoa na raiz do problema. Enquanto ela está preocupada com o pé de galinha e ela quer fazer um botox, você vai estar preocupada com aquele órgão que está causando aquele pé de galinha, com aquele órgão que está causando um envelhecimento acelerado, aonde, se ela não cuidar de forma antecipada e prevenir, ela vai ter uma velhice muito difícil, desafiadora. Ah, mas velho sofre. Não, velho não sofre. Pessoas idosas não precisam sofrer. Ah, mas é porque se é idoso, né? Idoso sofre. Não, não precisa ser assim. Nós temos idosos saudáveis. Por quê? Porque corrigiu esse envelhecimento acelerado. Quando esses idosos, eles corrigem a tempo, eles corrigem esse envelhecimento acelerado, quando fazem isso a tempo, consegue sim reverter Alzheimer, reverter demência, Parkinson, reverter uma esclerose, reverter queda de cabelo intensa, que o cabelo vai ficar branco, a gente já sabe. Mas será que precisa ficar sem cabelo na velhice? Ah, mas é da velhice. Não, não é. Não é da velhice. Isso é falta de nutriente. Por isso a importância de você saber exatamente uma foto de olho. A foto do olho mostra para nós o quanto que a gente pode ajudar uma pessoa. Só que, o que as pessoas fazem hoje? Elas se preocupam com o quê? Com aparência. A maioria das pessoas estão preocupadas com aparência. Elas não estão preocupadas com a aparência de dentro. E a aparência de dentro, ela tem que ser melhor do que a aparência de fora. Olha só um exemplo disso. Nessa foto de olho aqui que eu vou compartilhar com você. Olha só essa foto de olho. Olha só. A gente viu ali um olho com totalmente envelhecimento precoce. Agora você vê um olho, olha isso daqui escuro, ó.
olha isso aqui não é normal. Isso daqui não é normal. É uma pessoa jovem, essa pessoa tem 27 anos. 27 anos e ela já apresenta desequilíbrio em vários órgãos. Agora, olha só, eu só consigo saber disso porque eu tenho uma boa anamnese, que é uma foto do olho. A minha anamnese, assim como a sua, não pode depender do que o paciente fala. A nossa anamnese tem que ser completa do corpo humano. Por isso que a gente se torna um terapeuta integrativo, integral, cuida de tudo. Não é o terapeuta que sabe de todas as terapias, é o terapeuta que entende de corpo humano. Ele não só entende do emocional, ele também entende do físico. Essa importância vai ajudar você a prevenir o envelhecimento precoce. Então, imagina, essa paciente com 27 anos, uma rotina apertada, não dorme bem, tem desbiose intestinal, desequilíbrio emocional fortíssimo, e, de repente, começou a apresentar um cansaço fora do normal. Esse cansaço fora do normal, dá para a gente poder ver a raiz no olho. Agora, olha só. Pri, através dessa foto do olho, dá para a gente poder saber se essa paciente vai desenvolver demência na velhice? Dá para a gente poder saber. Através dessa foto do olho, dá para a gente poder saber se essa paciente vai desenvolver doenças da velhice, como pressão alta, problema cardíaco e assim por diante? Sim, dá para saber. Por isso a importância de uma boa anamnese. É só através de uma anamnese capaz de ver todo o olho que você consegue saber e ajudar a sua paciente, seja quem for, não importa a idade. Então, se você estiver atendendo uma idosinha de 90 anos, ou uma jovem de 20, ou um recém-nascido de 1 mês, você vai conseguir ver desequilíbrios naturais que esse corpo traz. Quando eu digo desequilíbrio natural, é assim, é porque já vem isso no DNA. Nós não temos como controlar um DNA e ser um DNA perfeito, sendo que a nossa genética não é perfeita. Então, esse adoecimento que todo mundo diz que é natural, você já vai ver isso anos antes. E você pode prevenir a ponto de ajudar a pessoa aí do outro lado. Por isso a importância de ter uma boa anamnese. E aí a gente entra no primeiro ponto. Pri, o que é que eu posso fazer que nenhum curso me ensina para eu poder prevenir envelhecimento precoce? A primeira coisa é ter uma boa anamnese. É você ter uma anamnese capaz de descobrir se essa pessoa está envelhecendo por dentro e se ela vai ter doenças da velhice. Aí sim, depois que você tiver essa anamnese, aí a gente vai para o ponto 2, que é fazer um tratamento adequado. E um tratamento adequado, ele envolve tratar a célula, envolve fazer nutrição celular, envolve você descobrir que a célula daquele órgão está doente, não é só o órgão. Hoje, o que a maioria das pessoas fazem é esse erro, é se preocupar somente com o órgão. Eu vou me preocupar somente com o órgão. Não, você vai se preocupar com a célula, porque é a célula, quando morre, que dá início ao envelhecimento precoce. E quando dá início ao envelhecimento precoce, dá início a uma doença. Então, olha só, eu tenho que me preocupar com células mortas dentro de um corpo. Pri, como que eu descubro isso através da foto do olho? É isso que eu te ensino aqui todos os dias. É aqui que eu te ensino a você identificar, prevenir e tratar a raiz de qualquer doença física e emocional, através de uma foto do olho, exatamente como eu estou te mostrando. Então, quando você se aprofunda nisso, você consegue saber exatamente o que é que você tem que fazer. Você não fica com dúvida. Por exemplo, olha só, vamos voltar para cá, nessa jovem. Essa jovem de 27 anos. Se a gente não cuidar dessa parte que eu acabei de mostrar para você, que está em vermelho, ela cedo ou mais tarde vai ter problemas de circulação, ela vai ter varizes, ela vai ter problemas de circulação, ela tem tendência a ter trombose. Agora, olha só, apresentou algum sinal físico? Apresentou algum sinal aparente? Apresentou algum sinal no corpo do lado de fora? Não!
É aí que entra a prevenção. Você não tem sinal nenhum de doença, mas aqui já tem a marcação. Então, a gente vai entrar para prevenir. Quando a gente consegue prevenir, aí sim a gente consegue ajudar a nossa paciente na raiz daquele problema. Porque há de concordar comigo. Quando o paciente chega e ele já está doente, você não tem como prevenir. Ah, eu quero prevenir a diabetes, mas eu já estou pré-diabético. Não, não tem como prevenir, você já está pré-diabético. Agora a gente vai tratar isso. Agora tem como fazer a prevenção de uma coisa que nem apareceu. Para que esse adulto, quando ele envelhecer, ele possa ter uma velhice saudável. Que o problema da velhice seja só a velhice. Mas que a velhice não seja acompanhada de dores emocionais, dores físicas, só porque o mundo diz que isso é normal, porque não é normal. O adoecimento precoce vem do envelhecimento precoce e vem dessas marcações que eu te mostrei. Só que para eu poder fazer um tratamento adequado para o meu paciente, eu preciso ter uma anamnese muito adequada, uma anamnese precisa, uma anamnese capaz de mostrar respostas. Eu não posso depender do que o paciente fala, porque olha só, se eu dependesse, vamos voltar para cá, se eu dependesse do que essa jovem de 27 anos fala, ela não ia tratar a circulação. Por que ela não ia tratar a circulação? Porque ela não tem marcação, ou ela não tem sintoma. Ela tem a marcação, mas ela não tem sintoma. E o que a maioria das pessoas fazem? Tratam sintomas. Até quando? Até quando você aí do outro lado vai tratar sintoma? Para você poder ser um terapeuta iridologista integrativo, você precisa parar de tratar o sintoma. O sintoma é o que o seu paciente sente. Mas por detrás do que ele sente, existe um montão de coisa que você tem que fazer. Só que não precisa ser pesado. Você pode fazer uma avaliação no olho e descobrir. E informar a sua paciente do que ela pode se prevenir. Olha a importância disso. Quando você entende a raiz do problema através de uma foto de olho, você consegue ajudar a pessoa. Ela melhora. E ela melhora e o problema não volta. Por que o problema não volta? Porque o problema que foi aberto, o problema que foi dito, o problema que ela sente, ele tem uma raiz. E essa raiz é o que a gente precisa cuidar. É aí que entra a importância de você entender e saber sobre iridologia. E é isso que eu faço aqui, eu te ensino isso. Então, essa moça de 27 anos não sabia que ela poderia ter problemas circulatórios. E aí, ela veio atrás de ajuda emocional, tá? Ela veio atrás de ajuda emocional, ela tinha acabado de passar por um divórcio, o divórcio mexeu muito com ela, então ela queria tratar o emocional. Quando eu tirei a foto do olho, eu vi a parte circulatória. E aí, na parte circulatória, mostra especificamente onde é, e eu perguntei para ela. Eu falei assim, você sente alguma dor nas pernas? Ela, não sinto nada. Falei, maravilha, mas a gente vai fazer a prevenção porque aqui tá marcado, tá? Beleza. Passou 2 meses, ela voltou. E aí eu perguntei como é que ela tava melhor, passando pelo luto do divórcio. Aí ela disse assim, você acredita que desde pequena eu tenho uma dor na lateral da minha panturrilha, mas essa dor só aparece quando eu começo a correr. Quando eu tô na academia, quando eu começo a correr. E aí, quando você me perguntou se eu sentia dor, eu disse que eu não sentia dor, porque de fato eu não sinto dor. Mas aí eu percebi que nesses 2 meses eu melhorei. Eu não tenho mais nem sintoma disso. Olha só. Era um sintoma, ela sentia, mas não lembrava. Se eu dependo do que ela fala, minha anamnese fica incompleta, porque ela não me falou disso. Mas como eu não dependo, a gente depende de uma foto de olho exatamente como essa, então isso já me deu respostas. Eu quero que você tenha essa segurança. Eu quero que você passe a analisar as pessoas dessa maneira. Você vai ouvir o seu paciente com empatia, com amor, com carinho. Mas na hora de você entregar para ele a resposta, você vai entregar uma resposta do corpo inteiro. Porque é o corpo inteiro que a gente precisa olhar.
Entende a importância de você não depender do que o paciente fala? É a prevenção. Se você realmente quer ajudar o seu paciente a ter saúde e bem-estar, a primeira coisa que você vai ter que pensar é numa boa anamnese. Use a foto de olho, tire uma foto de olho e veja o que está acontecendo, até para você poder ver exatamente, essa pessoa que tem envelhecimento precoce e que a gente já poderia estar prevenindo até de uma velhice muito doente. Então faça isso. Primeira coisa, use a foto do olho. Segunda coisa, Pri, usei a foto do olho. O que eu tenho que fazer? O tratamento adequado para o envelhecimento precoce, tá? O que envolve isso? Envolve pelo menos 3 coisas que você precisa aprender. Você vai precisar entender de célula. Dá para ver célula no olho. Dá para você visualizar o que está acontecendo com aquele grupo de células. E você vai precisar entender o que célula come, por assim dizer. A célula tem uma comida, o órgão tem uma comida. Então, por exemplo, eu tô com fome, beleza, eu tô com sede. Você vai comer e você vai tomar um líquido, vai ingerir. Tudo que você ingere pela boca, sendo alimento ou líquido, você nutre o órgão. Agora, o que nutre célula? O que nutre célula são coisas específicas, como minerais, vitaminas e aminoácidos. Então, você aí do outro lado, você quer corrigir um problema emocional no seu paciente. Você quer corrigir envelhecimento precoce. Você acabou de analisar essa foto de olho e você quer corrigir. O que você vai precisar entender? De célula. O que célula come? Órgão se alimenta e também tem a questão de absorver o líquido, você já sabe. Mas e a célula? E agora você já sabe. A célula se alimenta de minerais, vitaminas e aminoácidos. E aí, quando você entende qual é o aminoácido correto para corrigir envelhecimento precoce, aí você ajuda seu paciente. Quando você entende qual é o mineral correto para corrigir envelhecimento precoce, você ajuda a sua paciente. Tem mineral para cabelo branco? Tem. Tem mineral para queda de cabelo? Tem. Tem mineral para pé de galinha? Tem também. Tem mineral para aparência? Tem. Concorda que não vai mudar a aparência? Ele vai melhorar de dentro para fora? Ele vai melhorar de dentro para fora. Por que isso acontece? Porque você vai na raiz do problema. Porque você está vendo a raiz do problema na sua anamnese. Então, o passo 1, ele é extremamente importante. Uma anamnese capaz de ver tudo. Foto do olho mostra todo o corpo humano. Viu o corpo humano? Passo 2, tratamento adequado para a célula. Eu vi o grupo de células, agora eu vou tratar a célula. E o terceiro ponto, agora eu vou acompanhar o meu paciente. Eu vou dar autonomia e liberdade para ele poder fazer o tratamento, mas eu vou acompanhar ele à medida que ele vai envelhecendo. E aí você consegue promover saúde e bem-estar. Por isso, a importância de você aí do outro lado ajudar o seu paciente. Então, o que ninguém nunca te contou sobre envelhecimento precoce? Que o envelhecimento precoce, ele acontece dentro do DNA. Que o envelhecimento precoce, para você poder tratar e prevenir, você vai precisar tratar célula e não órgão. E que o envelhecimento precoce só acontece num corpo que tem falta de nutrientes. Um corpo que tem falta de minerais, um corpo que tem falta de aminoácido e um corpo que tem falta, sim, de vitaminas. Não adianta eu só suplementar vitamina no meu paciente, não é o suficiente. Não adianta eu só suplementar minerais e não adianta eu só suplementar aminoácido. Às vezes o paciente vai precisar dos 3. E também vai precisar corrigir o dia a dia. Só que entra um ponto muito importante. Quando você trata o paciente como um todo, numa boa avaliação, e você vê célula, você também passa a ver genética. Você também passa a ver predisposições e doenças, e você também vê o que é que precisa ser feito para corrigir. Então, você que está aí do outro lado, e você quer ajudar as pessoas
a evitar, prevenir, eliminar e tratar o envelhecimento, você precisa entender de iridologia. Uma foto do olho, ela é capaz de te identificar o que está acontecendo, ela mostra, previne e trata. Porque tudo é baseado no que se vê e não no que se ouve e no que se fala. A gente não pode ser dependente do nosso paciente, dependente do que ouvimos, porque senão, essa paciente que eu mostrei para você, ela não ia conseguir ajuda. Ela ia desenvolver problema circulatório, problema de varizes, sem que a gente pudesse ter ajudado. Mas como foi possível prevenir uma dor que ela nem lembrava, que não era a dor do momento, a gente já conseguiu, numa única consulta, atingir todos os possíveis problemas e dar saúde e bem-estar. Ela voltou com mais energia, ela voltou mais saudável e mais disposta. Por quê? Porque eu fiz os 3 pontos que eu te ensinei. Eu analisei uma foto de olho e olhei todo o corpo humano. Eu fiz um tratamento adequado com base no envelhecimento precoce e na prevenção. E eu acompanhei essa evolução da paciente. Ao ponto dela conseguir melhorar, ter mais vigor, mais saúde. E até, como muitos dizem, ficar até mais disposta que a avó dela. Então, olha a importância disso. Então, se você realmente quer ajudar as pessoas, faça desse jeito. Pri, gostei do conteúdo, o que eu faço? Compartilha com alguém. Às vezes tem alguém passando exatamente pelo problema que você ouviu aqui. Essa pessoa não sabe o que ela tem que fazer, esse terapeuta não sabe ajudar. Lembrou de alguém? Encaminha. Encaminha para essa pessoa. O conhecimento, ele pode libertar a pessoa, às vezes, de uma doença que ela tá, que ela não tem respostas. Mas com conhecimento aqui, que identifica, previne e trata, você consegue ajudar essa pessoa. Então, se essa aula fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa saber disso. Assim você ajuda as pessoas e eu continuo ajudando também, entregando o meu conteúdo aqui de forma gratuita, tá bom? Alguns lembretes importantes. A gente está aqui no YouTube. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Toda semana eu ofereço aulas gratuitas para que você possa aprender e se aprofundar em iridologia e bem-estar. Você aprende a identificar, prevenir e tratar qualquer raiz emocional de qualquer doença através de uma foto do olho nessas aulas. Então, se inscreve no canal. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, assim eu consigo saber o que você gostou. Se você lembrou de alguém ou lembrou de uma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. A sua dúvida pode virar uma aula, eu sempre valorizo demais o que você coloca aqui e eu mesmo vou te responder. E se a sua dúvida puder virar uma aula, você ainda tem a oportunidade de ter um conhecimento muito mais profundo sobre a sua dúvida. Combinado? Obrigado pela sua atenção, obrigado por você estar comigo em mais uma aula. Ó, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!